A paz, amados, passando aqui para compartilhar da palavra do nosso Senhor, que está, aleluia, no livro de Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10. Amém? Aleluia. E a palavra fala, aleluia, assim eu quero ler a partir do versículo de número 44. Enquanto Pedro ainda dizia essas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram da circuncisão, crentes judeus, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados estes que também como nós receberam o Espírito Santo? E mandou, pois, que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe jogassem que ficasse com eles por alguns dias. Amém? Esse texto é muito importante porque esse texto aqui fala de algo bem importante para a igreja, para os judeus, para o povo de Israel, né? Porque aqui foi Pedro a primeira vez que ele sai de Israel e vai à casa de um não judeu, de um centurião italiano, centurião romano, de um homem italiano. Mas ele, né, os apóstolos, os discípulos, inicialmente eles não tinham a visão de que o evangelho, de que a salvação por meio de Jesus era para o mundo inteiro. Então eles entenderam, né, que acharam que era só para eles, ou pensavam que era só para Israel, né, porque as raízes, né, da tradição, da lei, da cultura deles, da história dos pais, dos patriarcas, enfim, era muito profunda na vida dos judeus, né? E aqui Pedro, aleluia, ele teve, inicialmente o Senhor Jesus deu uma revelação para ele, né, sobre alguns animais, alguns répteis e alguns quadrúpedes que desceu numa visão. Quando ele teve fome, ele foi à oração, para depois ele ia almoçar, comer. E aí então ele teve uma visão de muitos animais que segundo a lei eram imundos. E ele, aleluia, recebeu ali uma mensagem, né, que dizia o Senhor dizendo para ele, levanta-te Pedro, mata e come. E Pedro respondeu, de maneira nenhuma, Senhor, porque eu nunca comi coisa comum ou imunda. Mas o Senhor por 3 vezes falou a ele, dizendo, não faças tu comum aquilo que eu, o Senhor, purifiquei. Aleluia, não faças tu comum ou imundo aquilo que eu purifiquei. E momentos depois, né, os servos do centurião italiano, que tinha tido também uma visão de um anjo, que tinha mandado chamar Pedro, descido até ele, falado que era para chamar Pedro ia falar a ele o que ele precisava saber. Então esses servos de Cornélio chegaram, chamando Pedro, o Espírito Santo fala, não temas, eu os enviei. E aí ele foi, né, até a casa de Cornélio. E quando, né, e ele ao chegar e para entrar, ele entrou porque ele tinha tido essa revelação, porque senão ele não entraria, porque segundo a lei ele ficaria imundo. Ele entraria na casa de um povo gentil, não judeu, segundo a lei, o povo gentil era comum, e se eles entrassem na casa se contaminaria, né, era imundo. Mas aí o que acontece é que Pedro teve aquela visão, não faças tu comum, a revelação, o que eu purifiquei. E ali Pedro, quando chegou na casa, ele chegou falando algo bem interessante. Ele falou, agora sei por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ele está querendo dizer o quê? Agora sei que Deus não faz uma distinção entre judeus e não judeus. Aleluia. E aí a palavra fala que ele então começou a pregar. Falou até o ponto quando ele chegou, aleluia, que, né, falando de Jesus, referente, né, como Jesus foi ungido com o Espírito Santo, com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele ou estava nele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, o qual mataram, pendurado no madeiro, e a este ressuscitou Deus ao 3º dia,
lhe concedeu que se manifestasse não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, e a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Oh, glória a Deus! Então, aleluia, nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Aleluia! E de todos os profetas dão testemunho, ou melhor, a ele todos os profetas dão testemunho de que todo o que nele crê receberá remissão, perdão dos pecados pelo seu nome. Enquanto Pedro ainda dizia essas palavras, essas e outras que não estão escritas aqui, é só para que a gente saiba o que ele mais pontuou, veio o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra, os crentes, e aí os que tinham vindo com Pedro ficaram maravilhados, né? Porque o dom do Espírito Santo também estava sendo derramado sobre os gentios, os não-judeus. Então ele estava, inicialmente, os judeus pensavam que era totalmente que Jesus fez, Jesus deu, que Jesus ressuscitou, Jesus deu vitória, que era para eles, mas agora Jesus estava mostrando que não era só para eles, era para todos. Aleluia, e também através deles, obviamente. E aí a palavra fala que porque ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então, olha só, irmãos, aqui fala de gentios, não judeus, pessoas comuns que não eram apóstolos, que não estavam no ministério, que receberam o dom do Espírito Santo, que falavam em línguas. Aleluias, que foram batizados, que foram cheios do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. E ali, então, a palavra fala, e respondeu então Pedro, e aí eles todos ouviam, todos os que eram judeus crentes em Jesus, aleluia, ouviam eles falar em línguas e magnificar a Deus. Quando nós falamos em língua, nós estamos magnificando a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados estes que também como nós receberam o Espírito Santo? Aleluia. Ou seja, em outras palavras, por que não serão batizados? Por que não terão o perdão? Por que não terão a aceitação de Deus se também receberam o dom, se o próprio Deus já está testificando? Aleluia. E mandou então que fosse batizado em nome de Jesus. Eles rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Aleluia. Mas aí Pedro depois vai ser interrogado pelo Sinédrio, pelos irmãos, pelos outros judeus que não tinham entendido, que ainda não entendiam, os que ainda hoje não entendem, enfim. Então aí Pedro vai responder lá no capítulo 11, aleluia. E de aí ele fala assim, então a partir do versículo 15, diz assim: logo que comecei a falar, desceu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio, falando ele lá no livro de Atos, lá no Pentecostes, em Jerusalém, quando estavam no cenáculo reunidos. Aleluia. Lembrei-me então da palavra do Senhor, como disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Batizados no Espírito Santo, imersos. Aqui não é selados, queridos. Selados é somente quem crê a primeira vez. Batizados é imerso no Espírito. E também recebe o dom de falar em línguas, magnificar a Deus, falar a Deus em mistérios, Deus com as línguas. Aleluia. Porventura, ou melhor, portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom, olha bem, olha o entendimento, a definição de Pedro. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que dera também a nós, aleluia, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quem era eu? Pedro estava dizendo, o primeiro apóstolo estava dizendo, quem era eu para resistir ao Espírito Santo? Quem era eu? Aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Ouvindo eles essas palavras, apaziguaram e se glorificaram a Deus, dizendo: assim, pois, Deus concedeu também vida também aos gentios, assim, pois, Deus também aos gentios concedeu arrependimento para a vida, aleluia. Isso aqui é muito importante porque a palavra fala, se o próprio Pedro, o apóstolo, que ele escolheu inicialmente para confirmar a igreja, aleluia, que, tantas coisas
inicial ali, primeiros sermões de Pedro, aquele que negou, aquele que o Senhor sarou, aquele que exortou Israel, né? Aquele que Deus trabalhou por ele inicialmente ali com a igreja muito poderosamente, e agora, aleluia, ele está dizendo, quem era eu para resistir a Deus? Aleluia, vendo que ele mesmo, aleluia, deu o mesmo dom que dera também a nós, que cremos, ao crermos, né, no Senhor Jesus Cristo, aleluia. O que ele está dizendo? O que o apóstolo Pedro estava dizendo? Quem era eu? Quem era eu? Agora, quando as pessoas hoje fazem discriminação, porque eu estou numa religião, porque eu sou dessa igreja, eu sou daquela religião lá, e a nossa igreja é salva, só a outra igreja é salva, só o povo judeu é salvo, só o povo lá não sei de onde é salvo, só da igreja ministério não sei o que lá é salvo. Meu irmão, o que você está falando? Onde você encontrou isso? Como você deixou alguém colocar isso em sua mente? Olha o que diz a palavra de Deus. Pedro disse, quem sou eu para resistir a Deus, se Deus estava fazendo isso? Se Deus estava abençoando, dando arrependimento para a vida aos gentios, dando perdão pelos pecados, dando salvação por Cristo Jesus e dando dom a eles. Agora, quem é eu? Quem é essas igrejas? Quem são esses pastores que dizem que isso não é obra de Deus, não é obra do Espírito Santo? Quem é vocês? Será que você não pode parar e pensar? Será que você não pode olhar dentro da palavra e pensar, quem sou eu para resistir a Deus? Se Deus quer trabalhar assim, Ele vai trabalhar. Se Deus quer operar dessa forma, Ele vai operar. Aleluia! Oh, glória a Deus! E eu deixo essa palavra aqui para que você medite, aleluia, e perceba que o nosso Deus é um Deus que sempre está querendo abençoar, buscar o homem que se perdeu, levantar aquele que está caído, sarar o ferido, salvar o perdido, aleluia. Então, em nome de Jesus, não deixe que a religião seja um argumento, não seja, aleluia, uma ferramenta para você resistir a Deus, para você se levantar contra Deus e o propósito de Deus. Não permita isso na sua vida em nome de Jesus, mas abra o seu coração para crer nele, para que você tenha o dom dele na sua vida. Quem sabe você fala contra, mas você nunca provou o dom, aleluia, você nunca provou da bondade de Deus. Então eu digo para você, em nome de Jesus, prove da bondade de Deus, abre o seu coração para crer, abre o seu coração para receber a bondade de Deus, em nome de Jesus, aleluia. Oh, glória a Deus. Pai, em nome de Jesus eu oro, crendo no poder da sua palavra, no poder do seu Espírito Santo, toda a palavra seja testificada, confirmada ao coração daquele que me ouve, daquele que crê, daquele que recebe nessa hora, Pai, no nome de Jesus, por fé. Eu oro, Pai, abençoando cada vida, aleluia, que os olhos dos entendimentos sejam abertos, que os ouvidos espirituais sejam abertos, em nome de Jesus, ó Pai, para a glória do Teu nome. Assim eu oro em nome de Jesus, te pedindo, e em nome de Jesus eu te agradeço. Obrigado, meu Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, oh glória. Louvado seja Deus.